Cara, hoje eu vou te passar as 5 lições mais valiosas que eu aprendi depois de vários anos fazendo day trade. Então presta atenção, isso vai ser muito importante para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e consiga acelerar os seus resultados no day trade. Então vem comigo, cara. Primeira lição, operar apenas estratégias objetivas. Cara, quando você olha para o gráfico, basicamente existem dois tipos de análise. Análise técnica subjetiva, que seria a análise técnica clássica, e análise técnica objetiva. A análise técnica clássica, cara, depende da sua interpretação pessoal do gráfico, ou seja, da sua opinião sobre o que o preço provavelmente vai fazer. Veja só esse exemplo, cara. Digamos que um trader que opera de forma subjetiva chega aqui nesse gráfico e observando esse gráfico, cara, ele define que o preço está em uma tendência de alta. Beleza, então ele pensa o seguinte, cara, eu vou traçar uma retração de Fibonacci clicando desse ponto mais baixo e arrastando até esse ponto mais alto aqui, olha. E aí ele pensa, poxa, se o preço chegar nesse nível aqui, olha, de 38,2 e alguma vela fechar positiva, eu compro no rompimento da máxima dela. Então ele fica esperando. Pronto, cara, a operação seria executada, mas percebe o problema disso daqui? Esse trader entrou nessa operação porque parecia fazer sentido. Ele observou o gráfico, observou que estava em tendência de alta na interpretação dele, e então ele decidiu traçar a retração de Fibonacci a partir desse ponto até esse outro ponto. E ele acreditou que nesse nível ele poderia estar executando uma operação de compra. Mas ele não tem estatísticas de que isso aqui de fato funciona, cara. Ele simplesmente acreditou, ele simplesmente teve fé que isso poderia funcionar. E como essa decisão de compra, por exemplo, foi baseada na interpretação pessoal desse trader, poxa, cara, não dá para você pegar isso e voltar aqui no gráfico e vir testando para você ver se isso de fato funciona, porque não é um sinal de entrada objetivo, é um sinal de entrada subjetivo. Então não é replicável, não tem como você vir aqui no gráfico, vir voltando e vir testando para você saber quantas vezes isso funcionou ou quantas vezes isso não funcionou. Por conta disso, quando você opera de forma subjetiva, não tem como você ter dados estatísticos, entendeu? E a maioria esmagadora das pessoas que opera através do gráfico opera desse jeito, no achismo. É claro, existem traders que são muito bons, que conseguem ganhar dinheiro no day trade de forma consistente operando dessa forma, interpretando o gráfico. Mas para a maioria, cara, isso não é sustentável no longo prazo. E isso não se sustenta, cara, por vários motivos. Um exemplo é que a sua análise ela vai variar de acordo com o seu estado emocional. Um dia você vai chegar no mercado para operar corajoso, no outro dia você vai chegar medroso, no outro dia você vai chegar nervoso, cansado ou até com preguiça. Resultado, cara, sua análise vai de acordo com o seu estado emocional. No curto prazo até pode funcionar, mas pensa num período de 6 meses ou num período de 1 ano. Dificilmente alguém consegue analisar o mercado de forma fria e consistente todos os dias, entendeu? Agora, por outro lado, nós temos a análise técnica objetiva, que é o que eu faço. A análise técnica objetiva diz o seguinte: dane-se a sua opinião sobre o que você acha que o preço vai fazer. Na análise técnica objetiva, você não decide baseado em opinião, e sim em estatísticas. Veja só uma suposição, cara. Digamos que a sua estratégia objetiva deu um sinal de compra e o ponto de entrada é exatamente nesta média móvel, uma média móvel de 17 períodos. Então, a sua estratégia objetiva está mandando que você posicione sua ordem de compra aqui na média móvel, esperando que o preço acione sua ordem de compra. Aí você pode até pensar, poxa, mas eu vou posicionar minha ordem de compra aqui? Não faz muito sentido, porque se eu observar aqui, olha, essa região o preço não está conseguindo ultrapassar. Parece que aqui tem uma forte zona de resistência. Talvez seja melhor eu não comprar aqui. Mas, cara, na análise técnica objetiva, a sua opinião e nada é a mesma coisa. Não interessa o que você pensa que o preço vai fazer, não interessa o que você acha que o preço vai fazer. Nesse caso aqui, não interessa se você acha que aqui tem uma zona de resistência. Se a sua estratégia deu um sinal de compra e o seu ponto de entrada é na média móvel, nesse caso de 17 períodos, você tem a obrigação de posicionar sua ordem de compra na média móvel de 17 períodos. Isso porque, cara, estratégias objetivas são baseadas em estatísticas. Se a sua estratégia deu um sinal de compra na média móvel, é porque ela sabe que ali naquele ponto, essa estratégia demonstrou, sei lá, 70% de acerto nos últimos 6 meses.
Então, por conta disso, você tem que comprar aqui. Independente se tem ou não aqui, cara, uma zona de resistência, entendeu? Então, cara, na análise técnica objetiva, você compra ou vende não é porque você acha que o mercado vai subir ou porque você acha que o mercado vai cair. Você compra ou vende porque os dados mostram para você que é uma boa entrada. Então, cara, resumindo, na análise técnica subjetiva você interpreta o gráfico, mas não consegue testar e comprovar essa interpretação. Já a análise técnica objetiva você pode testar, cara, você pode medir a estratégia nos últimos 6 meses ou nos últimos anos. Na análise técnica subjetiva, quando você toma um stop, cara, a culpa é sua. Você interpretou errado a movimentação do preço. E essa culpa, cara, aos poucos vai minando o seu emocional. Já na análise técnica objetiva, quando você leva um stop, cara, é apenas estatística. Naquele dia, a estratégia caiu na estatística de erro. Não é culpa sua, você seguiu a estratégia, entendeu? E você saber disso, cara, que não é culpa sua, que é tudo estatística, isso traz uma paz para o seu emocional. Você fica muito mais tranquilo. Existem várias outras vantagens para se operar com análise técnica objetiva, mas se eu fosse resumir em uma única frase, seria: eu não consigo arriscar meu dinheiro surrado com base em fé. Eu preciso de dados estatísticos. Segunda lição, não operar com o risco-retorno que vá contra o seu perfil operacional. Cara, muita gente prega esse famoso stop curto e alvo longo, né? Aquele risco-retorno positivo, onde o seu alvo, por exemplo, é 3 vezes maior do que o stop. Na teoria parece perfeito, né, cara? Você arrisca perder muito pouco e busca ganhar muito. Mas na prática, cara, a realidade é que nem todo mundo nasceu para operar assim. Eu mesmo, por exemplo, não consigo. Cara, se você opera uma boa estratégia buscando ali alvos 3 vezes maior do que o stop, normalmente o seu nível de acerto vai ficar entre 40% a 60% na melhor das hipóteses. Sendo muito otimista e com uma estratégia muito boa, talvez você consiga chegar a 65% de acerto. Mas é claro, operando com esse tipo de risco-retorno, alvo 3 vezes maior do que o stop, o nível de acerto não importa tanto. Porque quando você perde pouco. E quando você ganha 3 vezes mais. Então, no papel, né, é uma matemática que funciona. E se esse estilo combina com você, ótimo, cara. Esse é o seu perfil operacional. Agora, cara, se você for como eu e você prefere ter um nível de acerto de 65% para cima, cara, esquece esse modelo de risco-retorno. Porque para você conseguir alvos muito maiores do que o stop, você vai precisar aceitar vários stops consecutivos. E eu não suporto isso. Eu não consigo abrir uma operação sabendo que eu só tenho 40% de chance de acerto, por exemplo, mesmo que o alvo seja 3 vezes maior. Não me interessa, cara, o que a teoria diz. Na prática, eu sei que cada stop consecutivo machuca o emocional e mina a nossa confiança. E isso derruba qualquer trader que não tenha o perfil operacional para suportar esse estilo de risco-retorno. Sim, cara, no longo prazo faz sentido operar com risco-retorno com esses alvos maiores, entendeu? Por exemplo, o alvo 3 vezes maior do que o stop. Mas a pergunta é, será que você aguentaria emocionalmente operar assim todos os dias? Se para você não for um problema levar vários stops até você acertar uma operação grande, repito, beleza, cara, esse é o seu perfil operacional. Agora, se levar vários stops te incomoda e te destrói emocionalmente, não adianta, cara, não é o seu perfil operacional. O segredo é encontrar o risco-retorno que você consegue sustentar no longo prazo, mesmo que esse risco-retorno que você utiliza vá contra o senso comum. Poxa, quando eu apareci aqui no YouTube em 2018, operando com risco-retorno negativo, ou seja, meu stop era 2 vezes maior do que o alvo, a galera queria me bater. Isso é loucura, não é assim que se opera. Você tem que operar com risco-retorno positivo. Pois é, né, cara? E aqui estou eu, 7 anos depois, operando do mesmo jeito. E por quê? Porque esse, cara, é o meu perfil operacional. É isso que eu gosto de fazer no day trade. Resumindo, não existe risco-retorno certo ou errado. Existe o risco-retorno que você consegue sustentar emocionalmente no longo prazo. Terceira lição, não operar o dia inteiro nem o mês inteiro. Cara, no meu começo como day trader, teve uma vez que eu cheguei a abrir mais de 60 operações no dia. Foi um verdadeiro dia de fúria. No final do dia, é claro, eu me senti horrível. E foi aí que a ficha caiu. Se eu não estabelecesse metas e limites, eu teria vida curta no day trade. Cara, operar sem limite é um veneno. Poxa, você começa o dia com 1 ou 2 operações, aí vem um stop,
depois vem outro, e quando você percebe, você está entrando em um ciclo de tentar recuperar o prejuízo. Resultado, você acaba devolvendo tudo que conquistou nos dias anteriores e ainda fica com seu emocional comprometido. E sentindo isso na pele, cara, isso me fez entender que eu precisava ter uma meta positiva diária e também ter um limite de perda diária. E é claro, também já me ocorreu várias vezes de na metade do mês, quando eu estava com um lucro considerável, acabava que na outra metade do mês eu devolvia boa parte desse lucro. E quando isso acontecia, não era só perda de dinheiro, era uma pancada emocional absurda, porque parecia que nada do que eu tinha feito antes tinha valido a pena. E isso também me fez entender que eu precisava de ter uma meta positiva mensal e um limite de perda mensal. Eu percebi isso, cara, depois de quebrar muito a cabeça, de levar muitos stops desnecessários. Mas foi isso que me fez estabelecer as minhas regras para proteger tanto o meu capital como também o meu emocional. Então eu tenho meta positiva diária nas minhas estratégias. Se eu bater a meta do dia, eu paro e volto somente no próximo pregão. Tenho também o limite de perda diário. Se eu atingir o limite de perda diário, eu paro, volto só no próximo pregão. Se eu atingir a minha meta positiva mensal, eu paro de operar, volto somente no próximo mês. Da mesma forma, se eu atingir o meu limite de perda mensal, eu paro de operar e volto no próximo mês. E essas regras, cara, me deram duas coisas que eu nunca tive antes. Proteção do capital, porque eu deixei de devolver os lucros, que eu já tinha conquistado, e paz emocional, porque eu sei exatamente quando parar de operar. E o mais irônico, cara, é que quando você coloca essas travas, você acaba ganhando mais liberdade. Você para de ser escravo do gráfico o dia inteiro e começa a viver o day trade de uma maneira mais sustentável. Resumindo, as oportunidades que o gráfico te dá, cara, são infinitas, mas o seu emocional e o seu capital não são infinitos. Então, por conta disso, você não precisa operar o dia inteiro, nem o mês inteiro. Você precisa apenas seguir as suas metas e limites para ser sustentável no longo prazo. Quarta lição, sempre fazer backtest e forward tests. O primeiro passo, cara, é fazer backtests manuais de pelo menos 6 meses da sua estratégia. Vou te dar um exemplo real, cara. Essa é uma das minhas estratégias que está aqui no YouTube, chamada Pio V2. A meta positiva diária dessa estratégia é de 2 ganhos seguidos e o limite de perda diário é de 1 stop. O sinal de compra dessa estratégia ocorre quando uma vela fecha azul acima de todas as linhas aqui, olha, do pivot point. Então, por exemplo, aqui nós tivemos uma vela que fechou azul e nós então compramos no stop ETR verde, é claro, se ele também estiver acima de todas as linhas do pivot point. Então, nós compraríamos nesse ponto. Já o sinal de venda ocorre quando uma vela fecha vermelha abaixo de todas as linhas do pivot point, como por exemplo aqui, tivemos uma vela que fechou vermelha e o ponto de entrada de venda seria então no stop ETR vermelho. É claro, se ele estiver abaixo também de todas as linhas vermelhas do pivot point. Essa regra de coloração que vocês estão vendo, cara, é a minha regra de coloração algoritmo Pio Trader. Eu expliquei sobre essa estratégia nesse vídeo que está aparecendo no card, no canto superior direito agora da sua tela. Depois você assiste essa estratégia, cara, e volta aqui. É claro que existem outros detalhes em relação a essa estratégia, mas é basicamente assim que funcionam os sinais de entradas, ok? Como eu faço os meus backtests? Cara, é o seguinte, então eu coloco a estratégia no gráfico, volto no início de cada mês e eu venho testando a estratégia, respeitando, é claro, as metas e os limites. Então percebe, esta vela aqui, por exemplo, ela fechou vermelha abaixo de todas as linhas do pivot point. Esse é o dia 1º de setembro. Eu então posiciono minha ordem de venda no stop ETR vermelho. Nessa estratégia nós utilizamos 300 pontos de stop e 125 pontos de alvo. Percebe que nesse caso a nossa ordem de venda seria acionada nesse ponto e o preço pegaria a saída da operação aqui embaixo. Teríamos então o primeiro ganho do dia. Eu colocaria uma seta verde aqui. Em seguida, você percebe que nós tivemos uma outra vela vermelha nesse ponto. Nós venderíamos novamente no stop ETR vermelho. A nossa ordem de venda seria acionada nesse ponto e aqui embaixo, olha, o preço pegaria a saída da operação. Seria o segundo ganho do dia, meta positiva batida no dia 1º de setembro. Eu iria então para o próximo pregão, que no caso é o dia 2 de setembro. Aqui no dia 2 de setembro, cara, nós não tivemos sinais executados dentro do horário permitido. A estratégia não encaixou nesse dia. Já no dia 3 de setembro, cara, nós tivemos esta vela que fechou vermelha, abaixo de todas as linhas aqui, olha, do pivot point. Nós então venderíamos no stop ETR vermelho. Novamente, a nossa ordem de venda seria acionada nesse ponto e aqui embaixo, olha, o preço pegaria a saída da operação. Seria o primeiro ganho aqui no dia 3 de setembro. E mais à frente nós tivemos, olha só, uma outra vela que fechou vermelha abaixo de todas as linhas do pivot point, como você pode ver. Nós então
então venderíamos aqui, olha, no Stop ETR vermelho novamente. Ordem de venda acionada bem aqui, e aqui embaixo, olha, o preço pegaria saída da operação, seria o segundo ganho do dia, meta positiva batida nesse pregão. Vamos agora ao pregão do dia 4 de setembro. No dia 4 de setembro, nós tivemos uma vela aqui, olha, que fechou azul acima de todas as linhas do pivot point, como você pode ver. Nós então compraríamos no Stop ETR verde. A nossa ordem seria acionada aqui, e aqui em cima, olha, o preço pegaria saída da operação, seria o primeiro ganho do dia no dia 4 de setembro. Percebe que essa própria vela aqui, olha, ela já fechou azul também acima de todas as linhas do pivot point. Nós compraríamos também no Stop ETR verde. O preço acionaria minha ordem de compra aqui, e aqui em cima ele pegaria a saída da operação. Seria o segundo ganho do dia, meta positiva batida nesse pregão também. E no dia 5 de setembro, cara, nós não operamos nessa estratégia porque é o dia de payroll, beleza? Então percebe, cara, que no atual momento essa estratégia em setembro fez 750 pontos, sendo que a meta positiva mensal dessa estratégia é de 1.000 pontos. Ou seja, só faltam mais 250 pontos e essa estratégia terá batido a meta positiva mensal dela em setembro. Então é dessa forma que eu faço os backtests. Eu coloco as setas verdes para os ganhos e as setas vermelhas para os stops. Então em setembro de 2025 ela está indo muito bem, mas isso não é suficiente. Você precisa voltar mais meses aqui, olha, para fazer mais backtests, para que você tenha mais dados, para que você comprove se a estratégia está funcionando bem ou não. Por exemplo, estamos agora em agosto. Eu vou fazer os backtests rápidos aqui do mês de agosto. Eu acho que já deu para você entender, né, cara? Você então vai colocando as setas verdes para os ganhos, as setas vermelhas para os stops, respeitando sempre as metas e os limites de perdas diários, entendeu? E você vai fazendo isso até completar pelo menos 6 meses. E se você fizer os backtests desta maneira, em cima dessa estratégia PIL V2, você vai perceber que março fechou no positivo, abril também, maio também, junho também, julho também, além do mês de agosto, e setembro está caminhando para a mesma direção, mas você só teria como saber disso fazendo os backtests. Esse processo de backtest vai enchendo a gente de confiança porque nós vamos estar vendo o histórico da estratégia, mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos também fazer forward test. Então, cara, depois de validar a estratégia no gráfico parado, vem essa segunda etapa, o forward test. Mas o que é isso? Cara, no forward test nós colocamos a estratégia para rodar no mercado ao vivo. Pode ser em conta demo, mas de preferência em conta real, com pouco capital. Fazendo isso, cara, você vai validar se aquilo que funcionou no gráfico parado, no passado, também funciona no presente, levando em consideração os fatores que o backtest não mostra, como, por exemplo, a execução das ordens, o slippage, a latência, os spreads, ou seja, você testa se a estratégia é robusta em condições reais de mercado, entendeu? Então, cara, a gente pode resumir da seguinte maneira: o backtest dá confiança inicial, mostrando que a estratégia funcionou no passado. Já o forward test dá a confiança final, mostrando que a estratégia também se sustenta no presente. Estratégia sem backtest e sem forward test é pura fé. E eu já disse antes, eu não arrisco meu dinheiro suado com base em fé. Eu só entro no mercado quando os números e os testes me mostram que eu tenho uma vantagem estatística pelo menos. Quinta lição, ter um critério de atualizações. Cara, uma coisa é certa, né? O mercado muda com o passar do tempo. O que funcionava muito bem ontem pode não funcionar mais daqui a alguns meses. As estratégias objetivas não são eternas, porque o fluxo, o comportamento dos big players e até a volatilidade vão mudando. E ao perceber isso, cara, eu criei um critério de atualizações. No método Pulsar 3.0, inclusive, eu tenho as minhas próprias métricas para poder atualizar as estratégias que eu utilizo no meu dia a dia. Então, cara, é importante que você também crie os seus critérios de atualizações. Vou dar um exemplo simples e prático para você. Digamos que essa estratégia PIL V2 que eu acabei de mostrar a você, que vem performando bem, de repente acaba fechando os próximos 2 meses abaixo de 400 pontos no mini índice. Ou sei lá, talvez a estratégia acabou fechando 2 meses seguidos no negativo. Na minha cabeça já acende um alerta na mesma hora. Eu penso, poxa, cara, tem alguma coisa errada aqui. Essa estratégia estava entregando meta positiva todos os meses e agora ela caiu de produção. A performance dela caiu. Nesse caso, então, eu pauso a estratégia e eu começo
um processo de atualização. Cara, para você atualizar uma estratégia que caiu de performance, você pode fazer algumas mudanças sutis no início para ver se a estratégia volta a funcionar corretamente. Por exemplo, no caso da estratégia PIL V2, se ela começar a performar mal, eu poderia simplesmente vir aqui, olha, em indicadores e adicionar o indicador difusor de fluxo. E aí eu mudaria aqui as configurações para 305, média longa, média curta eu colocaria 144, na cor verde. Colocaria aqui em DF- 72, com deslocamento D1, na cor vermelha. E para finalizar em DF+, eu colocaria 305, deslocamento D1, na cor amarela. E aí eu iria testar a estratégia dessa forma. Por exemplo, se eu tenho uma vela azul acima de todas as linhas do pivot point e o difusor de fluxo está na sequência correta, média verde, vermelha e amarela cruzadas para cima, poxa, eu vou acreditar nesses sinais de compras aqui. Agora, se uma vela fecha azul acima de todas as linhas do pivot point, porém o difusor de fluxo não está na sequência correta, percebe que aqui, olha, o difusor de fluxo não está demonstrando tendência de alta. Na realidade, o difusor de fluxo está demonstrando lateralização. Portanto, eu não compraria aqui. E isso já me salvaria desse sinal falso, olha. Então, cara, apenas colocando um simples indicador em uma estratégia, ela pode voltar a performar bem. Então, após eu adicionar esse indicador nessa atualização hipotética, o que eu faria? Eu voltaria aqui no gráfico e testaria a estratégia novamente para ver se ela voltou a performar bem. Se através do backtest eu constatar que ela voltou a performar bem, eu iria então para os forward tests. Eu testaria a estratégia em conta real, com poucos contratos, e depois voltaria a colocar o meu capital habitual para estar operando as minhas estratégias. Então esse é um exemplo de como eu poderia estar atualizando a minha estratégia caso ela comece a performar mal, mas eu poderia fazer várias outras coisas. Eu poderia mudar o tempo gráfico, poderia mudar a configuração do stop ETR, enfim, são várias as possibilidades para atualizar uma estratégia quando ela começa a performar mal. E a grande lição aqui é: nunca se apegue emocionalmente a uma estratégia, cara. Estratégia não é um filho, é apenas uma ferramenta. Ferramentas precisam ser ajustadas, afiadas e, em alguns casos, até substituídas. Então, cara, ter um critério de atualização significa sobreviver no mercado no longo prazo, porque você não vai ficar refém de um setup que não entrega mais resultado. Você vai estar evoluindo junto com o mercado. Então, fechando o jogo, cara, é o seguinte: essas 5 lições são o meu manual de sobrevivência no day trade. Objetividade acima de opinião. Risco-retorno alinhado ao seu perfil operacional, metas e limites bem definidos, backtest mais forward test e critérios claros de atualização. É isso, cara, que mantém você lúcido, consistente e no controle, mesmo quando o mercado muda de humor. Agora faz o seguinte, cara, escolhe uma estratégia, escreve as regras objetivas dela em um bloco de notas, enfim, define meta, limite diário e mensal, faz os backtests dos últimos 6 meses, começa a fazer o forward test com pouco capital e cria um critério de atualização. Quando que você deve pausar uma estratégia, quando revisar uma estratégia, tá beleza? Se esse vídeo virou uma chave na sua mente, poxa, deixa um like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader com objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo. Cara, no dia 21 de setembro, às 19 horas, começa o desafio Método Pulsar 3.0. 3 dias para destravar o setup Pulsar 500. Serão 3 aulas 100% gratuitas com um único objetivo. No final do desafio, você vai receber o setup Pulsar 500 completo, pronto para mudar o seu jogo no day trade. Na primeira aula, vamos focar totalmente no gráfico, utilizando Price Action objetivo, Parabolic SAR e as médias móveis de fio ao cubo, para que assim você enxergue as tendências e reversões de forma clara e objetiva, sem achismos, ok? Na segunda aula, vamos montar juntos uma carteira de estratégias e robôs para que você possa atacar o mercado de várias frentes ao mesmo tempo, aumentando assim, cara, as suas chances de sucesso no day trade e também, é claro, protegendo o seu capital. E na terceira e última aula, vamos concluir o objetivo do desafio. Você vai destravar o setup Pulsar 500. Vai receber todas as configurações, o passo a passo e as estatísticas desse setup, 100% gratuito, sem pegadinhas. Você vai receber esse setup que faz parte do meu método Pulsar. E tem mais, quem participar das 3 aulas ao vivo vai ter a chance de receber um super bônus
eterno, cara. Algo que eu nunca ofereci antes e que pode transformar completamente a sua jornada como trader. E para garantir a sua vaga é muito simples. Toque no link abaixo e se inscreva agora. Só quem estiver inscrito no desafio será avisado quando as aulas começarem. Então vem comigo, cara, e participe do desafio Método Pulsar 3.0, 3 dias para destravar o Setup Pulsar 500.